Bom, depois de quase 2 anos, israelenses e palestinos retomaram as negociações diretas sobre o processo de paz no Oriente Médio. Da reunião em Washington ontem, ficou decidido que os dois lados terão encontros regulares a partir de agora para chegar a um acordo dentro de um ano. O próximo será nos dias 14 e 15 de setembro. Mas como será que foram as reações lá no Oriente Médio? A gente vai agora até Tel Aviv conversar com a nossa correspondente Daniela Creche. Oi, Daniela, bom dia para você, boa tarde aí, né? O grupo Hamas, que controla a faixa de Gaza, já se manifestou e parece que não foi uma manifestação nada positiva, né, em relação a isso. Como já era de se esperar, né, Raquel? Realmente aqui o Hamas é sempre do contra, né? O Hamas já tinha se pronunciado em separado, dizendo que ia continuar com a luta armada contra Israel em todas as formas, quer dizer, ameaçando com atentados e ataques, e também junto com outras 13 facções armadas na faixa de Gaza. Essas 13 facções e o Hamas se uniram num comunicado conjunto, dizendo que vão se unir para então continuar com a jihad, né, o que eles chamam de guerra santa, né, contra Israel, contra o que eles consideram, enfim, serem invasores aí do território palestino. Então, eles avisaram que vão continuar aí com atentados, com ataques, isso depois de 2 atentados que aconteceram na semana passada, nessa semana, né, terça e quarta-feira, em que 4 israelenses morreram na Cisjordânia e que chegou meio que a abalar as negociações de paz lá em Washington, mas elas continuaram, né? Lembrando que essas facções aí, principalmente o Hamas, que controla a faixa de Gaza, não foram convidadas aí para essas negociações, porque não são consideradas representantes legítimas do povo palestino, porque não aceitam a existência do Estado de Israel, porque são a favor da luta armada, não reconhecem nenhum tipo de acordo anterior, então também não reconheceriam esse acordo de agora, né? É isso que eles estão, na verdade, dizendo, não reconhecem nada e vão continuar com a luta armada. Bom, Daniela, apesar dessa pressão aí do Hamas e da crítica de alguns analistas também que não acreditam na criação do Estado palestino em um ano, o que se destacou ontem na visão de outros especialistas aí foi o tom de sinceridade de ambas as partes. Como é que foi a reação sobre esse assunto por aí? Realmente, isso aí foi até uma surpresa, né? Muitos analistas falaram aí que os líderes lá, tanto o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, quanto o presidente palestino Mahmoud Abbas, pareciam sinceros aí nos discursos, né? O Netanyahu, inclusive, chamou o Abbas de meu parceiro. Ele, inclusive, fez um discurso sem ser muito enfático contra ou exigindo nada dos palestinos, né? Muitos aqui estão dizendo que ele está passando por um processo aí de amolecimento, né? Um cara que era de linha dura, o Netanyahu, um cara que veio da direita, do partido Likud, de direita, né? Que tem uma base de extrema-direita no governo, estaria passando por uma fase de amolecimento aí, entrando, na verdade, seguindo aí o passo de alguns líderes israelenses que já passaram por isso antes, né? O próprio Yitzhak Rabin, que era do Partido Trabalhista, um partido de esquerda, mas que era um general e que também era contra fazer concessões aos palestinos, foi quem assinou os acordos de Oslo em 93, né? Depois o Ariel Sharon, aquele general, linha dura, muito criticado, muito polêmico, continua em coma há 4 anos, também passou por um processo desse e retirou Israel unilateralmente da faixa de Gaza. O Ehud Olmert, o primeiro-ministro anterior, também era um cara de extrema-direita, de direita, né, do espectro político, que no final do mandato falava claramente em Estado palestino, em concessões aos palestinos. Portanto, existe aí uma luz de esperança para os que acreditam nesse tipo de solução diplomática, de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também esteja ficando menos linha dura e que o presidente Abbas esteja recebendo isso e também esteja aberto a esse tipo de novo enfoque, né? Existe realmente aí uma luz de esperança, vamos ver o que vai acontecer, né? Pois é, Daniela, e a ideia é que essas reuniões entre os dois lados sejam periódicas, né? Já se sabe onde vai ser o próximo encontro? Olha, onde ninguém sabe ainda não. Sabe que vai acontecer nos dias 14 e 15 agora de setembro, daqui a menos de 2 semanas, aqui no Oriente Médio, né? Os americanos que estão mediando essa nova rodada de negociações deixaram claro que não vão intervir. Eles não vão ficar ditando regras, nem dar pitaco, né? Eles vão, na verdade, sentar com observadores. Em todas as reuniões vai ter um observador americano. Eles vão sentar, observar, vão meio que pressionar, obviamente, para que essas reuniões realmente aconteçam, mas não vão intervir.
A ideia é que essas reuniões aconteçam de 2 em 2 semanas aqui no Oriente Médio, porque o que os americanos querem é que as duas partes cheguem a um acordo que as duas partes concordem e que não seja nada imposto por fora, porque senão fica muito mais difícil de implementar. É impossível você impor alguma coisa aqui ao Oriente Médio. Já é difícil eles resolverem internamente, externamente é mais difícil ainda. Então, agora fica a expectativa de se isso vai realmente acontecer e se os líderes realmente vão se encontrar de 2 em 2 semanas e anunciar o fim do conflito em 1 ano. Ok, Daniela, obrigado aí pelas informações. A expectativa aí positiva aí para essa próxima rodada de negociações, uma data muito próxima aí dessa primeira rodada, né?